uma situação que é muito interessante. Eu fiz uma divulgação para todo mundo, eu não sei se eu tenho essa... É até interessante colocar, deixa eu passar para o Wellington, porque eu não passei essa matéria, essa nota para o Wellington, até para ele botar as fotos aí, né? Essa semana teve uma reunião, deixa eu passar para o Wellington aqui, para o Wellington botar a foto. Teve uma reunião de preparação para o dia 7, né? Bota a foto aí se você tiver. Ela aconteceu não sei que dia foi. Como foi que eu mandei essa foto para vocês? A reunião aconteceu no dia 30, presidente, na última segunda-feira. Segunda-feira agora, né? Isso, essa foto que está aí. Já o governo já se preparando mesmo para a reunião do dia 7. E aí eles chamaram essa reunião e ela vem. Eu fiz essa divulgação e algumas pessoas me perguntaram que a gente colocou ali, eu coloquei que uma das pautas era a questão das ações... como é que é? Revogação imediata das pautas antissindicais. Vou falar só uma observação, que seria uma pauta antissindical. Nem toda reivindicação, nem toda ação do sindicato, ela vai no sentido de correção de perda inflacionária ou reajuste salarial. Às vezes você tem outras demandas que você precisa resolver. Está me faltando na memória aqui alguma situação que a gente tenha discutido ou tentado levar a discussão para o planejamento. Vou falar de uma recente aqui, que falava sobre uma correção que os servidores teriam que ter sobre a pontuação naquele cálculo da gratificação de desempenho, lembra? Por causa dos pontos, que a gente fez uma ação coletiva, foi se jornada, a gente fez ação, não lembra disso, doutora Tereza, doutor Renan? A Vanessa não lembra. Que foi aquela ação do somatório das pontuações da gratificação de desempenho. Sim, mexe com o salário do servidor, né? Mas não era uma discussão salarial, era uma discussão de correção. Aquilo foi uma ação que o sindicato teve, foi vitoriosa, que prosperou, foi boa, foi interessante. Não foi só o Sinfa que fez, teve uma outra entidade que fez também, para o pessoal do CIT, mas a gente observou e o Sinfa atuou nesse sentido e a gente conseguiu recuperar o valor de todo mundo, pelo menos no comando da Marinha, Exército e Aeronáutica. A gente não conseguiria fazer se fosse agora, nos últimos 4 anos, porque só de ser sindicato você não era recebido. E tem aquela coisa de que sindicalista não vale nada. Aí você tem aquela coisa do radicalismo que diz que tudo que é oriundo do sindicato é ruim. Quando a gente fala de revogação imediata de pautas antissindicais, uma das pautas é essa, que esse governo está sabendo tratar bem, que é chamar para conversar, chamar para negociar. Como há uma expectativa muito grande para o dia 7, eles agendaram uma reunião para a gente fazer uma combinação, que é mais interessante. Vai ter a participação de 9 ministros do governo. Entende? Eu acho que todo mundo ligado à pauta econômica vai estar, e não sei quais são os outros ministros que estão também. Luiz Marinho estava na pauta aí também, está lá, que existe uma questão que eu fiz uma divulgação hoje também, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é o Carlos Lupe recebeu uma comissão de servidores públicos federais para tratar de algo que a Maria de Fátima, a doutora Thalita e o doutor Renan vieram, a gente vem sinalizando muito, que é a questão da gente estar indo para a regra geral da Previdência. Isso, da INSS, cuidar das aposentadorias. O decreto... Depois eu vejo aqui, depois a gente vai nessa linha também. Então, isso está sendo muito interessante. Né? Essa reunião aconteceu essa semana. Essa semana a gente não está em Brasília, eu vou para Brasília semana que vem, mas essa semana está bem movimentada. Entendeu? Essa reunião aconteceu para tratar de pautas. Então, assim, pautas antissindicais que a gente está falando é que a gente não tinha muito acesso. Uma prova disso é que a doutora Thalita e o doutor Rian, que estão aqui, isso pode até me lembrar, se for o caso, eles trabalharam muito, porque qualquer coisa a gente tinha que resolver na justiça, não mais negociando.
Verdade. Né? Coisas que a gente já teve possibilidade de discutir administrativamente, e eu falei sobre um ponto desse que eu dei o exemplo aqui agora, a gente não teve não teve, ao longo desses últimos 4 anos, essa vantagem. Queria até que a doutora Thalita e o doutor Remy lembrassem de alguma outra coisa aqui que não está me vindo à cabeça. Está me vindo à cabeça. As próprias medidas, né, que foram... Vou até deixar depois o Ren acrescentar, mas as próprias medidas que foram feitas através do antigo governo para tentar, de uma forma, não sucatear, mas travar mesmo a atividade sindical, como a questão das consignações, N outras, não só as consignações em si, mas a gente conseguir filiar novos servidores. Deixa eu dar uma notícia rápida aqui, de última, porque está assistindo a live aqui agora. Pacheco acaba de ser reeleito presidente do Senado com 49 votos a 32. Essa é uma notícia excelente, tá? Assim, independente de ter outra não, é porque eu acho que na direção que a gente está tendo agora, essa era uma coisa que não estava me deixando dormir, a possibilidade dele não ser eleito. Sabe por quê? Para quem está nos assistindo, não que eu esteja defendendo o B ou C, não. É que, nesse momento, outro Senado, ia ser outro senador, seria o Rogério Marinho, acho que não seria bom para o país, nem para a gente. Entendeu? Porque ele ia começar a trazer algumas pautas desnecessárias. Mas vamos voltar lá. Desculpa, doutora. Fala aí. Fala, doutora. Eu estava sem som. Doutor Rian ia começar a falar também. Não, o Thalita estava falando, ela lembrou bem, sobre essa questão dos servidores voluntários, né, que estavam consignando esses ataques que o governo anterior fez aos sindicatos de tirar essa consignação. Vale lembrar que nós conseguimos um liminar garantindo, né, os voluntários, mas muitos sindicatos não conseguiram. Então, alguns sindicatos literalmente quebraram. Essa é uma situação que a gente não pode, apesar de ser uma pauta extremamente antissindical, doutora Thalita, ela é uma pauta que afeta diretamente aqui aos sindicatos, né? Mas como tem muita gente que não é filiada, eles entendem, é sindicato que se dane. Para a gente é ruim em face de tudo que o Sinfa movimenta em relação ao filiado. Mas, presidente, o senhor trouxe um exemplo ótimo, essa questão de tudo a gente ter que judicializar. A gente teve, realmente, foram 4 anos de muitas ações que a gente propôs através do sindicato, ou seja, a gente acabou movimentando a máquina judiciária mais vezes do que se a gente fosse conseguir. Um exemplo prático que a gente vive aqui diariamente. Às vezes, um simples documento que o filiado consegue retirar na administração pública estava sendo negado, e a gente precisar entrar com uma ação judicial para conseguir um determinado documento, porque verificar isso aqui é para uma ação judicial ou está vindo do sindicato, enfim. Então, de fato, estava tendo uma procrastinação das aposentadorias, a ponto da AGU ter que chamar a gente para conversar, porque a justiça estava encaminhando. Essa é uma prova de que, se não é o sindicato, os servidores iam ficar inviabilizados de se aposentar. Exato. Então, assim, para quem pergunta sobre pauta antissindical, essa é uma situação dessas, porque a gente tentou resolver essa questão das aposentadorias, não foi só o Sinfa, não, tá? Foi uma coisa nacional. Todos os sindicatos estavam reclamando dessa questão. As pessoas que procuram o sindicato estavam reclamando dessa dificuldade em se aposentar. A gente está dando isso como exemplo, né?